Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Eu estou no prazer aqui de receber uma pessoa, Fátima. Eu tive eu recebi um convite aqui para poder participar do primeiro programa, né? É mais um podcast que está começando, né? E é da Fátima Fernandes. Eu vou apresentar ela aqui. E o propósito dela, o podcast dela é Vidas com Propósito, tá? Então, eu tive o prazer de conversar com ela nos bastidores, descobrir várias virtudes, né? É muito bom conversar com ela, a gente aprende muitas coisas. E Fátima, eu vou pedir, né, para você se apresentar no primeiro momento. Fátima Fernandes, parabéns pelo seu projeto. Estou muito contente de poder estar recebendo você aqui no nosso estúdio, né? E começando um programa novo, né? Então, assim, um projeto que eu sei que já tinha um tempo que estava ali amadurecendo, né? E agora chegou o momento. Você chegou hoje aqui e já falou, já vamos gravar o primeiro. Se você topar aí comigo, eu quero começar. E eu senti que vai, porque você desenrola na conversa, você não tem medo. Então, e tem muita coisa, você tem muito conhecimento, né? Então, eu acho que vai ser um sucesso o seu programa e que assim seja. Fátima, se apresente, por favor. Obrigada, Mário. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pela recepção, pelo acolhimento. Estou contente de estar aqui. E o projeto é isso. Ele primeiro é um embrião, depois ele toma forma, depois ele nasce. Né? E tem que ser assim, para seguir o passo a passo para dar certo. Eu acredito também que esse projeto ele já é um sucesso, porque o nome é muito forte, Vidas com Propósitos, com propósito. Porque enquanto a vida há propósito, é bom lembrar. Só para quem morreu o propósito acabou. Então, se existe vida, existe propósito. Muitos não sabem o propósito, não, mas existe. Mas é sobre isso que nós vamos falar. Essa Vida com Propósito, nosso podcast vai falar muito de pessoas que cumpriram seu propósito, de pessoas que estão cumprindo o seu propósito e pessoas que ainda não sabem qual é o seu propósito. Estão perdidas. Perdido é pesado, né? Uhum. Mas estão em busca de encontrar qual é o seu propósito. E esse programa, esse podcast, ele vai falar muito sobre isso. E em algum momento a pessoa vai conversar consigo próprio, vai fazer uma reunião com ele mesmo e vai dizer, será que eu estou cumprindo o meu propósito adequadamente? Será que esse é o meu propósito? Ou eu ainda vou me encontrar? Esse negócio de conversar consigo mesmo é bem importante. O salmista Davi, um dia ele fez uma reunião com ele mesmo. Eu falo que é a reunião da consciência com a emoção. Um dia ele perguntou para ele fez 3 perguntas e ele fez 2 perguntas, deu um conselho e uma afirmação. Eu acho que ele estava muito angustiado, muito aflito. Ele chamou a alma dele e falou assim, por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Foram 2 perguntas. Aí ele entra com um conselho, espera em Deus. Aí ele faz uma afirmação, porque eu ainda o louvarei. Então tem momento que a gente tem que parar e conversar com a gente mesmo. Sabe, eu gosto muito de conversar comigo mesmo. Não é porque você fala, não tem interrupção, você se ouve e você responde. Então, de vez em quando, a gente precisa fazer essa reunião. E Vida com Propósito pode chamar alguém para fazer uma reunião consigo mesmo. Será que eu estou cumprindo o meu propósito? De que forma eu posso cumprir o meu propósito? Às vezes a pessoa acha que para ele cumprir um propósito tem que fazer um projeto mirabolante, mas, na verdade, cumprir o propósito é servir a alguém com o que você tem na mão. Você pode fazer diferença com aquilo que você tem na mão. Eu me lembro de uma mulher chamada Dorcas. É lá na Bíblia. E eu vou me referir muito à Bíblia, porque a Bíblia me representa. A Bíblia é minha regra de fé e prática. Então, tudo que eu falar aqui, eu vou falar muito sobre princípios bíblicos, princípio milenar. Tudo isso vai estar dentro desse, contextualizado dentro desse nosso projeto. E essa mulher, o nome dela era Dorcas. Imagina que essa mulher fez uma diferença na sua geração, sabe com o quê? Com uma agulha na mão dela. Ela era uma mulher que ela resolveu desenvolver um projeto social com aquelas mulheres carentes da região. E ela costurava roupas, pegava uma, emendava na outra. E com isso ela atendia aquelas viúvas carentes. Olha, com uma agulha. O que é uma agulha?
Eu, por exemplo, compro, a gente que é do ramo da confecção, a gente comprou agulha por menos de R$1. Aquela mulher fez uma diferença tão grande na vida daquelas pessoas, daquela comunidade, fazendo roupas e doando para os órfãos, para as viúvas, que quando ela morreu, as pessoas foram falar com o profeta se não dava para ressuscitar ela. Tamanha a importância dela. Então eu falo, crie motivo de existência. Todo mundo pode ser substituído, mas seja uma pessoa difícil de ser substituída. E você pode fazer isso com o que você tem na mão. Dorca com uma agulha. Ela fez uma diferença tão grande na vida das pessoas que o profeta, o discípulo, orou para que ela ressuscitasse. Era só uma agulha. E tem tanta gente que acaba esperando a riqueza para poder ajudar as pessoas, a riqueza financeira, né? Ter dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar uma instituição X, né? Quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar minha família. Mas às vezes, essa ajuda, ela pode ser de diversas formas, não necessariamente financeira. Uma palavra, né? Uma presença, um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade com seu pai, com a sua mãe. Você vai numa instituição, às vezes não precisa doar nada, mas só de você estar ali, conversar. De repente, vai no hospital, né? Ali, de repente, as pessoas que estão, às vezes, até na última fase da vida, né? Tá ali, prestes, já condenado, sabe? Sim, sentenciado. Então, assim, tem tanta coisa, né? Que às vezes a pessoa, no dia a dia, no dia corrido, acaba não pensando. Passa desapercebido. Então, acho que boas palavras. Você tocou em um ponto importante, nós vamos falar sobre isso também no nosso podcast, que é um dos pilares, inclusive, que sustenta a prosperidade, que nós vamos falar também de prosperidade à luz da Bíblia. Um dos pilares que sustenta a prosperidade é essa generosidade, porque a Bíblia diz que a alma generosa, ela prosperará, e aquele que regar também será regado. Então, sempre semear. Não apenas semear um dinheiro, semeia uma presença, semeia um conselho, compartilha algo de bom. Isso é semeadura. Porque se existe algo que não depende de fé para você colher, é aquilo que você semeia. Semeou, vai colher. E quem muito semeia, muito também colherá. Quem pouco semeia, também vai colher pouco. Então, a semeadura é algo extraordinário. Olha, o milho... Uma espiga de milho, quando você joga 3 ou 4 grãos na terra, ele vai te dar um pé de milho. O pé de milho, normalmente, ele tem 2 espigas. Quando muito, 3, mas não mais que isso. Só que uma espiga de milho, ela tem de 500 a 800 grãos. Isso é um retorno para quem abriu mão de 3 ou 4 grãos. Porque a terra é muito generosa. E a ordem é, dai ser-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Então, você nunca recebe o tanto que você semeou. Tem só um detalhe, tanto o bom quanto o ruim, semeou, vai colher. É verdade. Então... Alguma hora chega, né? Alguma hora a conta chega. A conta chega. Não. E assim, o que é bom e o que é ruim. Se você semear o bem, não precisa ser da pessoa que você semeou que você tem que escolher. A terra vai te devolver aonde você chegar. Da mesma forma o mal. Aonde você estiver, você vai colher. E a gente estava conversando ali, você fala bastante da Bíblia, né? A gente estava conversando ali nos bastidores e você falou que a Bíblia é um manual, né? Um manual. A Bíblia, para mim, ela é um manual de sobrevivência para a geração passada, para essa geração e para a geração futura. Por exemplo, tem um personagem na Bíblia que eu gosto muito, eu sou admiradora. Se eu tivesse que seguir alguém, eu seguiria ele. Porque eu gosto muito das características dele, como ele é apresentado, como ele se conduziu e como foi o resultado dele. Ele chama-se Jó. Jó, se a gente olhar a ordem, como ele é apresentado... Primeiro ele é apresentado como sendo, depois como tendo. A Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal.
Esses três detalhes são características. E essa última, estilo de vida. O que é íntegro? Íntegro significa inteiro. Aquilo que não sofreu nenhuma diminuição. Então, Jó, ele era íntegro. Depois, ele era reto. O que é reto? Reto é aquilo que não tem curva. É aquilo que está sempre na mesma direção. Isso é o mesmo que focado. E ele tinha uma terceira característica. Ele tinha temor a Deus. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E quem tem sabedoria tem vida. A Bíblia diz que a sabedoria ela serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Porém, a sabedoria ela é superior ao dinheiro porque ela dá vida ao seu possuidor. Então, Jó ele era íntegro, inteiro. Ele era reto, focado. Ele se desviava, ele temia Deus, que é o princípio da sabedoria, e tinha um estilo de vida, se desviava do mal. Por que ele se desviava do mal? Porque o mal vinha na direção dele. Senão ele não precisava se desviar. Então ele se desviava porque esse mal também estava sempre na direção. Agora, quem era Jó? O homem mais rico do Oriente. Ele não foi classificado entre os 10 mais. Ele era o mais rico do Oriente. E o mais impressionante, esse homem ele era crente. Quem deu testemunho dele foi o próprio Deus. Falou, visse meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó, ele era o homem mais rico daquela nação. Jó, ele tinha lá 7.000 ovelhas, 7.000 cabeças daquilo, 7.000... E isso ainda não era a riqueza dele. Por quê? Você vê, nós estamos no Brasil. Se alguém disser para você, eu tenho 1.000 cabeças de gado, você vai olhar para a pessoa e vai falar, isso é um fazendeiro. Porque ninguém tem 1.000 cabeças de gado para alugar um campo para colocar ele. Para quem tem 1.000 cabeças de gado, ele tem no mínimo uma fazenda. Agora, imagina quem tem 14.000 cabeças de alguma coisa. Então, Jó, ele era um grande latifundiário. Ele tinha muitas terras e terra produtiva. Então, tem pessoas que falam assim, não, mas riqueza não é para crente. Aí eu sou obrigada a dizer que, segundo a Bíblia, é sim. Porque Jó, o homem mais rico do Oriente, ele era crente, servo de Deus. Mas aí a gente precisa o quê? Analisar as suas características e o seu estilo de vida. Bacana. E você falou que o mal, ele se desviava do mal, né? Se desviava do mal. E o mal, ele vem na direção de todos, né? Sim, sim. Você tem a opção de se desviar ou não, mas você também tem que identificar, né? Exatamente. Quando aquilo tem uma conduta negativa, maldosa, aí você se desvia e consegue trilhar um caminho aí de sucesso, vamos dizer, de prosperidade. Sim, porque todo homem, ele sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Ele não precisa fazer um curso para isso. Se você conversar com qualquer pessoa, ele vai saber que se ele matar, se ele roubar, seja nesse país ou seja em qualquer um outro, ele vai ser enquadrado no rigor da lei. Então, existem coisas que não precisa alguém te ensinar. Uhum. Você sabe que se você brigar no trânsito, você está correndo o risco de se envolver em uma questão que pode ter até um final trágico. Então, existe esse discernimento. O que vale a pena? Eu sofrer o dano dessa afronta, desse motorista mal educado, seguir meu caminho. Tipo, é um mal que veio na sua direção. Você vai enfrentar ou vai se desviar? Lembra que eu falei da sabedoria? A sabedoria, ela serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Então, o inteligente, ele sai de alguns buracos que um sábio jamais cairia. Entendeu? Então, a sabedoria, ela é tudo. E a Bíblia diz que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, porque ele deliberadamente, ele vai liberar para quem pedir.
Perfeito. Você comentou também que você tá lançando um livro, Sim, Vidas com Propósito. tá? E ele já tá lançado, tem Ele pré-lançamento? vai ser lançado, ele já está pronto. Estou só alinhando capa, alguns detalhes, mas ele já está pronto e ele vai ser lançado. É um livro que é um manual. Ele não é um livro fácil de você ler, porque ele tem uma linguagem fluida. Não é um assunto onde eu peguei um tema e você tem que ler 10, 12, 15 capítulos para entender o que possivelmente o escritor quer concluir lá no final. Não, ele é um livro como se fosse um manual diário. Você olha lá, hoje eu quero saber sobre isso aqui. Lá vai ter uma reflexão. E você vai consultar e vai ver se faz sentido para você, se é daquela forma, se não tem nada a ver. Porque a vida é boa porque existe a liberdade. E liberdade é um dos elementos principais. Por exemplo, se você olhar aqui na minha mão, nós temos 5 dedos. Aqui tem algo que é essencial. O que é essencial? Deus. Você precisa da vida. E Deus é o dono da vida. Aí depois da vida, você precisa de saúde. Depois daqui, você precisa da liberdade. Porque às vezes, se você tem vida, tem saúde, mas está privado de liberdade, você fica limitado. Então, a gente precisa de Deus, precisa da vida, precisa da saúde, precisa da liberdade e precisa aqui das conexões. Muito importante, conexões. Você deve sempre valorizar quem chegou na sua vida, mesmo que ela não fique. Porque tem pessoas que não ficam, mas ela serve de ponte para te levar a uma outra pessoa que te leva a um outro nível, a um outro patamar. Então, celebre quem chega. Mas também não reclame quando foi embora. Se não ficou, é porque não era para ficar. Mas celebre quem chegou. Aí depois é que vem dinheiro. Porque o dinheiro está nas conexões que você faz. Então, você precisa de todas essas coisas aqui para você ir se conduzindo, para virar o seu estilo de vida. O que é essencial, o que é importante, o que é necessário, o que é prioridade. Então, quando você aprende a administrar essas coisas, colocando cada uma no seu lugar, você vai fluindo, as coisas elas vão acontecendo. Às vezes a pessoa ele coloca a prioridade onde é o importante, inverte a ordem das coisas. Aí acaba ele se atrapalha no seu próprio dia a dia. E tudo é o que você pratica. Esse negócio de se desviar do mal, que era o assunto que nós estávamos falando sobre Jó. Ele se desviava do mal, virou um estilo de vida dele. E isso é prática, isso é exercício. A pessoa fala assim, mas isso é muito difícil. Não, mas é só praticar. Não tem as pessoas que se ele não for de manhã na academia, o dia não foi bom para ele, não é? Uhum. Mas aquilo não foi fácil no primeiro momento. Virou um estilo de vida. Eu tenho que caminhar, eu tenho que ir na academia, vira um estilo de vida. É a mesma coisa de se desviar do mal. Desviar do mal é escolha. Você pode mentir ou você pode falar a verdade. Você pode. É a mesma coisa que posso ir ou posso ficar. Então, tudo é escolha, tudo é exercício. Agora, uma coisa eu digo, que é algo que nós vamos falar sobre dentro desse projeto Vidas com Propósito, Prosperidade à Luz da Bíblia. Se você fizer certo, não tem como dar errado. Então, seja, antes de ter, íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Vai nesse passo a passo e depois volta para conversar comigo para ver se dá certo ou não. Perfeito. Mas aí tem alguns desafios, né? Muitos! Porque assim, uma coisa que você comentou, que é curioso, você falou, olha, todo mundo que chega na sua vida tem algum motivo, né? Então, observe. Pode ser uma ponte, mas vai ter alguma coisa. Pode ser uma muralha também. E é nesse ponto que eu quero fazer. Mas às vezes a gente se depara com pessoas que a gente não queria ter se deparado. E aí? Tem propósito também ali?
Aí onde entra o seu exercício da sabedoria, porque quem tem sabedoria tem discernimento. Tem pessoas que chegaram, mas você tem o filtro. Tem pessoas que não é para ficar na sua mesa. Sabe? Tem gente que não é para saber o que você comprou, o que você vai fazer, qual é o seu projeto daqui a um mês. Não precisa. Não precisa. A Bíblia diz que existem as pessoas, que aqueles de bons olhos serão abençoados. Por que essa chamada atenção para os de bons olhos? Porque existe os de maus olhos também. A Bíblia diz que se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luz. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo é tenebroso. Todo o teu corpo é treva. Então existe o olho bom e o olho mau. A pessoa foi apresentada a você, você vai filtrar. A pessoa vai te dar sinais. Se ela é alguém que você vai dividir com ela. Porque sabe, Mário, eu sempre falo e eu defendo esse discurso. Amar é diferente de gostar. Amar é um mandamento. Amar é uma escolha. Agora, gostar, não. Eu falo que é muito mais fácil amar do que gostar. Porque gostar é afinidade. Você pode amar uma pessoa e ela sendo uma pessoa intransigente, uma pessoa até irresponsável, uma pessoa que não te representa. Você ama, é um amor fraternal, desde que ela fique no canto dela e você no seu. Agora, gostar não, gostar é afinidade. Tipo, eu gosto de estar com você, eu gosto de gostar com você. Tem pessoas que você fala assim, olha, eu até te amo, mas fica longe de mim que vai ficar melhor porque nosso relacionamento é tóxico. Uhum. Você entende? Aí é onde entra a sabedoria e o discernimento. Você não é obrigado a ficar com alguém que você não tem afinidade com ele. O discurso dele não te representa. Então aí, nesse caso, a resposta seria um exercício da sabedoria. Um exercício da sabedoria. Você recebeu alguém, aí o que você vai ter que fazer? Qual que é o propósito? Putz, você vai exercitar a sua Exatamente. sabedoria Por isso e que a saber... sua espiritualidade precisa estar em dia. Porque a Bíblia, mais uma vez, nas nossas conversas, ou mesmo quando eu estiver falando aqui sozinho, eu vou sempre me referir à Bíblia, porque a Bíblia diz assim, que o espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. Tem pessoas que você olha para ele, você vai convivendo com ele, parece que você está lendo a pessoa. E uma coisa é certa, quando você lê uma pessoa, aquela pessoa não sente paz com você. É como se ele sentisse que ele está meio sem roupa diante de você. Uhum. Sabe uma pessoa que diz uma coisa, mas na verdade ele está pensando em outra? Uhum. Que ele quer fazer parecer que é uma coisa e você está identificando que não é aquilo? Você entendeu? São pessoas que normalmente ela não vai estar com você muito tempo. Ela vai dar sempre um jeito de fugir de você. É como se você, não engolisse a conversa dela. Tem alguma coisa que não bate, que não fecha? É por aí. Muito bom. Consegui explicar? Não, ficou perfeito. Ficou claro? Ficou claro. Como eu disse, né, no começo do programa e até antes dos bastidores, muitos aprendizados aqui. Pouco tempo que eu te conheci hoje, né? E já muitos aprendizados. Você tem uma vivência, né? E eu acho que você tem bastante coisa aí para contribuir. Sim, espero contribuir. Você dá um toque aí no nosso tempo. Espero contribuir. Esse é um dos meus objetivos. Vamos falar sobre empreendedorismo, sobre crescimento, sobre prosperidade, porque eu tenho aí quase 50 anos de empreendedorismo. Comecei a empreender aos 19 anos de idade. Foram aí 47 anos. Então, eu tenho um caminho que, de repente, alguém pode economizar alguns anos de não ir por o caminho. Porque quem empreendeu aí mais de 40 anos, tem algumas coisas que ele pode dizer, não vai por aqui, porque isso aqui vai dar em um caminho que não vai ser satisfatório para você. Então, um dos meus objetivos de registrar a minha fala é uma forma de deixar um legado, porque herança você deixa para alguém, legado você deixa em alguém. Então, como eu estava falando com você, de repente os meus bisnetos vão perguntar para os meus netos, para as minhas netas, sobre a avó deles, sobre a bisa. E eles vão falar de mim.
Minha avó era uma pessoa que gostava de empreender, enfim, ia falar algumas coisas que eu já fiz, que eu faço, que eu desenvolvo, que eu pretendo fazer. E se algum deles tiver a curiosidade de perguntar assim, o que a minha avó fazia enquanto estava acontecendo isso e isso no Brasil? Eu quero que um deles diga assim, ela estava contribuindo com a sua vivência, com o seu conhecimento, com a sua experiência, com os seus resultados, para dizer para essa geração que ninguém é obrigado a viver em um caos financeiro, que existe uma saída, porque existem princípios, e todo princípio quebrado, ele quebra a pessoa lá na frente. Então, isso eu quero que as pessoas aprendam, porque a Bíblia, ela dá para nós uma relação de bênção e de maldição. Ela te dá, nós temos vários exemplos, um deles é lá em Josué, capítulo 1 de Josué, quando Moisés morreu, Deus chamou Josué e falou assim, Josué, meu servo Moisés é morto, agora vai ser contigo. Ele já passou o mar, mas ainda tem um Jordão para você atravessar com esse povo. E que bom que você é o sucessor dele. Aí Deus deu umas orientações para ele, falou assim, ó, tá vendo daqui até onde você perder de vista, isso é a tua possessão. Quando você botar a planta do seu pé, isso pode ser teu. Agora eu vou te dar umas orientações. Aqui tem um livro da lei. Nessa lei você medita de dia e de noite e observa para fazer tudo quanto nele está escrito. Dele você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E dessa forma tu farás prosperar o teu caminho. Deus não falou, eu vou te prosperar. Ele falou assim, que tem uma receita. Não te desvie, faça o que é certo, observa o que diz o livro da lei e tu farás prosperar o teu caminho. Então, o que faz uma pessoa prosperar é ele seguir a receita na ordem das coisas. Se você for fazer um bolo, o bolo é salgado e você colocar açúcar, você vai adulterar aquela receita. Agora, se você seguir o passo a passo, a possibilidade de dar errada a receita diminui muito. Entendeu? Sim. Então, existe uma relação de bênção e de maldição, mas existe também uma condição. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor e resolver aplicar no teu coração tudo aqui quanto está escrito, então existe uma palavra de ordem hoje. A palavra é hoje. Mas tudo bem, se a pessoa resolver que ele quer se reposicionar daqui a 20 anos, é com ele. Porque Deus, ele tem um princípio. E ele não, além do princípio não pode ser negociado, ele também não pode ser mudado. Quando Deus disse, eu dou para você o livre-arbítrio, que é a liberdade, a livre regência, você vai conduzir a sua vida, eu não posso interferir na sua escolha. Aqui está, isso e isso, mas não é obrigado. Então, ele não pode quebrar esse princípio, entendeu? Então, se reposicionar é algo que está diretamente no poder da pessoa. Muitas vezes eu vejo assim, o grande aprendizado daqui, né? Às vezes a gente pede alguma coisa para Deus. Eu quero ter minha casa própria. E pede por isso, ora por isso. E Deus, ele não vai te dar a casa própria, mas ele vai te dar o caminho, o roteiro que você deve seguir para você poder chegar lá. E às vezes as pessoas ficam esperando aquilo, mas não entendem os sinais do caminho. Para isso, faça isso, estude isso, trabalhe com isso, né? Então acho que esse é o grande aprendizado, né? Eu acho que assim, a gente tem que saber entender ali quais são os sinais, o que ele está direcionando você, porque efetivamente aquilo que você pediu, às vezes, não é dessa forma que ele vai te fornecer. Olha, Deus mostra o caminho, ele te deu inteligência, ele te deu saúde. Você está vivo e isso significa estar no campo das infinitas possibilidades de Deus.
Não importa se você tem um. Um é infinitamente maior do que 0. Toda conquista você vai precisar trilhar um caminho. E esse caminho que você vai trilhar, ele volta lá para Jó. Seja íntegro, seja reto, tenha temor de Deus e se desvie do mal. Porque tudo que você vai fazer vai ter um desafio e vai vir propostas no meio do caminho. E você tem que estar muito atento para você não quebrar um princípio, porque toda prosperidade, eu digo para você, sem sombra de dúvidas e nem medo de errar, que toda prosperidade, ela começa com honra. Quando você desonra, você quebra um princípio de... Se você quebrar um princípio de honra, você quebra uma ponte de acesso a uma bênção que você poderia acessar. Então, honrar a Deus é um princípio. Quando você desonra a Deus, eu vou falar muito sobre princípios, mas para alguém saber que está quebrando um princípio, ele tem que saber o que é princípio. Então, existe princípio de caráter, princípio de relacionamento, princípio. Tem muitos princípios. Nós vamos aprender sobre isso no decorrer do nosso podcast. Por exemplo, você falou da casa própria, vamos passar por ela. A pessoa, ele mora de aluguel. Tá. Paga aí um valor que cabe no orçamento dele. Mas ele está em busca da sua casa própria. Ele está trabalhando, ele está se esforçando, ele está cumprindo o horário, ok. Ele está honrando o seu patrão, honrando o que eu falo. A honra, ele entra em todos os aspectos. Por exemplo, se o horário do seu funcionário começar a trabalhar às 8 horas... Se ele der um jeito de chegar às 8h15, 8h25, ele está desonrando, ele está quebrando um princípio de lealdade com você, porque o combinado foi às 8. Então, se ele chegar às 8h15, agora, se ele quiser sair 10 minutos antes, aí acabou, ferrou. Né? Então, você tem que honrar toda a oportunidade que você recebeu, seja ela qual for. Então, seja excelente naquilo que você faz. Tá lá, vamos voltar lá, que eu não esqueci do que nós estamos falando. A pessoa está lá trabalhando. Aí, olha só, uma coisa que acontece, que a pessoa quebra um princípio um princípio de caráter, de honestidade, e ele acha que não tem nada a ver, que vai ajudar ele na construção, na compra da casa própria, que é o desafio no meio do caminho. Tá ele lá, pagando X valor de aluguel, pagando água, pagando luz. A conta de água tá vindo bem alta. Aí chega uma pessoa e diz assim, olha, tem um esquema aí que se você aderir a ele, você vai pagar X valor, mas a sua conta de água, ao invés de vir, um exemplo, 500, vai vir R$100. Aí a pessoa diz assim, eu quero. Estou precisando. Não vou ficar fora disso daí. Ele começa já a se justificar para ele mesmo, porque a consciência dele já falou, isso não está certo. Mas ele fala, eu estou precisando, eu estou ganhando pouco, isso vai ser bom para mim, vai me ajudar na compra da minha casa própria. Aí onde ele se engana. Lembra que eu falei da característica de Jó? Ele era reto. O que é retidão? O que não tem curva. O que significa isso? Se hoje alguém viesse e fizesse uma proposta para ele de corrupção, sabe, um oferecimento desse, ele ia falar assim, ai, não quero, obrigada. Se no outro dia a pessoa viesse e fizesse essa mesma proposta ou uma semelhante, ele ia falar assim, ai, não quero, obrigada. Isso é você estar focado. É você dizer não hoje, é você não dizer não hoje e amanhã o seu não prevalece. A pessoa vai lá, olha só, ele entrou em um esquema, que quem está oferecendo aquilo para ele levou uma vantagem ilícita e está desviando
um valor que não é dele. Então não existe justiça naquilo dali. E os pilares de Deus, eles são verdade, justiça e gratidão. Deus não patrocina desordem, porque ele é organizado. Então, não dá. Não, eu não quero esse esquema. Não, para mim não serve, pode deixar. Aí Deus pode te promover. Você pode começar a ganhar mais. Não pense que... Porque aí você quebrou, você desonrou a Deus. Você desonrou a si próprio. Você está desonrando a sua família, porque você está colocando a sua família em risco. Parece uma coisa simples, mas não é. Aí esse procedimento é chamado de gato, né? Eles chamam de gato. Nós que temos a Bíblia como regra de fé e prática, nós falamos que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Então a gente fala, é melhor você ter o leão da tribo de Judá de olho em você do que um gatinho qualquer. Entendeu? Isso então, acontece com água, com internet, com TV a cabo. As pessoas, elas associam isso e falam, mas essa empresa é rica, milionária, não vai fazer diferença nenhuma. Mas e o princípio, né? E aí é uma pergunta que eu queria te falar, né? As pessoas, geralmente, elas acabam cometendo um erro, né, de princípio e não sabe. Ou ela fica buscando uma justificativa, né? Como você bem colocou. Não, mas eu vou fazer isso porque, vou pegar uma coisa mais pesada para eu pagar uma escola boa para minha filha. Não é um propósito bom, não, é uma escola boa para minha filha. Só que como que você vai, né, chegar a isso, né? Eu acho que as pessoas, elas precisam conhecer um pouco mais do que está na Bíblia, justamente para ela entender de princípios, né? Esse exemplo de Jó que você trouxe, para mim, foi maravilhoso. Eu, particularmente, não conhecia, mas daí a importância, né? Do manual da Bíblia. Do manual, exatamente. E isso está no livro, essas coisas? Sim, sim. Tudo do que eu vou falar aqui são reflexões diárias. Aí eu vou voltar, ainda vou pegar esse gancho que você falou sobre internet, isso, aquilo outro. A empresa é rica, não vai fazer diferença. Sim, não vai mesmo. Porque não é sobre a empresa, é sobre você. Na vida dele não vai realmente fazer diferença, mas na minha vai. É a mesma coisa. Olha, hoje eu já tô 60 a mais, mas eu ensino isso para as pessoas. Eu tinha 28 anos de idade quando eu falo sobre corrupção. Tem pessoas que vai no supermercado e ele consome ou viola uma embalagem de chocolate, de bolacha, qualquer coisa. Aquela voz que diz assim, é proibido violar a embalagem no interior da loja. Aquela frase, ela não tem a ver muito com a violação da embalagem, ela tem a ver com o descarte. Aí a pessoa fala assim, mas o supermercado é rico. Sim, e vai continuar. Quem vai empobrecer é você. Porque você está ali cometendo um furto, por mais que ele seja pequeno. E você está ali cometendo uma grande corrupção. Porque o que é corrupção? Quando a gente fala em corrupção, o que as pessoas pensam? Nos políticos. Mas o que é corrupção na expressão máxima da palavra? É eu ficar com o lucro e você ficar com o prejuízo. Isso é corrupção. Então, quando alguém vai no supermercado, viola uma embalagem, seja de bolacha, de chocolate, e chega perto do caixa, ele descarta, ele quebrou ali um princípio de lealdade, um princípio de caráter. Ele furtou e ele não levou nada de bom para a vida dele. Não é sobre o patrão, é sobre ele. Isso é corrupção, isso é quebra de princípio. E você quebra o princípio e o princípio te arrebenta lá na frente. Porque princípio é algo inegociável. O princípio não faz conchavo com ninguém. Ele não precisa se encolher para caber no estilo de vida de seus ninguém. Porque ele tem sustentabilidade. Ele existe por si só e ele não negocia. Entende? Então não é sobre o dono, mas ele é muito rico, não vai fazer diferença. Na vida dele não vai, mas na vida de quem cometeu isso, pode ter certeza. Daqui a 10 anos a pessoa pode voltar no mesmo local, seja
a grande marca, que eu aqui não estou ganhando para falar a marca de ninguém, mas pode ser o maior, quando tiver você avisa, pode ser o maior fornecedor que tiver na região. Daqui a 10 anos pode ser que a mesma pessoa volte lá, ainda viole um chocolate. Viola, por que não levou? Por que está violando e descartando? Está sem condições de comprar? Ele continua rico. Deve ter aberto até outras filiais. Você entendeu? Porque na vida dele não vai fazer diferença. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre violei embalagem. Primeiro porque eu sempre fui muito gorda, eu tinha necessidade de ficar mastigando alguma coisa. Depois eu fiz redução de estômago, então eu preciso sempre mastigar alguma coisinha porque me dá hipoglicemia. Eu faço isso com a maior naturalidade. E meus netos, se quiser abrir, pode abrir. Tem só um detalhe, leve a embalagem vazia para pagar no caixa. Eu faço isso até hoje. E faço com tanta tranquilidade, porque eu sei que se eu abrir uma garrafinha de alguma coisa, qualquer coisa, eu vou levar. Eu sinto prazer em fazer isso. Imagina descartar um chocolate. Não pode comprar um chocolate, não pegue, não é seu. Isso é um furto, isso é apropriação indébita. É algo que não custou o seu trabalho. Então não é seu. Nisso não existe verdade, não existe justiça e não existe gratidão. Ou seja, você não está agradecido pela porção que você tem. Você quer o dos outros? Você entendeu? Por isso que eu falo para você, sem sombra de dúvidas e nem medo de errar. Vai por esse caminho. Eu queria até aproveitar que a gente falou bastante de mercado. Daqui vai um corte, tá? Eu vou parar um pouquinho porque eu bati na câmera. Mas ela tá normal? Tá, fechou. Tá bom, aí depois você volta, tá? Que eu vou falar do mercado aqui. Tá tudo bem até agora? Tá tranquilo? A gente tem uma pausinha. Tranquilo, eu converso com você até amanhã. Eu vira e mexe, eu olho pra eu ter uma noção só, tá? Mas Sim. assim, não se preocupe. Na hora que você deu a nosso combinado... Tem tempo, tá? Sim. Tá tranquilo. Beleza. Bom, eu vou voltar agora, tá, gente? Beleza, Mário. Você falou de mercado, né? Então, tem um vídeo que circula, que é recente, de um rapaz que ele foi no mercado e ele encontrou carnes a centavos. O preço estava errado, né? Picanha, carne nobre, né? Provavelmente quem precificou aquele produto cometeu algum erro, Sim. né? E era todas as carnes. O rapaz pegou um carrinho, encheu, esvaziou a prateleira com todas as carnes e foi até o caixa. E aí, quando chegou no caixa, a caixa percebeu que estava errado os valores e aí começou aquela confusão toda, né? E ele, amparado na lei, né? Falando, olha, se o preço estava assim, enfim, eu vou levar dessa forma. E o caixa falando, mas o preço está errado e tal. Onde que entra o princípio aí? Olha, eu acho que a lei mais valiosa que existe é a lei da consciência. É a lei da consciência. Aí você tem a oportunidade de aplicar a sua lei da consciência. Tem pessoas que dizem assim, a minha consciência está tranquila. Aliás, estou com a minha consciência limpa. Pode ser também que é porque não está usando, né? Por isso que está limpa. Dá para pensar assim. Aí a lei da consciência. Existe um código de consumidor onde diz que você é obrigado a levar, só que aconteceu ali um erro humano e aí você tem a sua consciência. A gente sabe que 1 quilo de carne aí, nesse perfil que você descreveu, é 50 a 60 reais. Aí tá lá por R$2. Você vai usar a sua consciência ou você vai se prevalecer de uma lei que você sabe que você não cabe naquela brecha? Por exemplo, eu, com o que eu prego, com o que eu defendo, eu ia falar, moça, isso aqui tá certo? É isso mesmo? Diante de Deus, eu digo para você que eu faria isso. Aí eu digo, é a lei da consciência de cada um. Se a pessoa quer ter a consciência do dever cumprido, ele vai pagar R$1 e vai sair cheio de vida. Ai, que bom. O mercado que se vire. Então, eu iria pela lei da consciência e eu ia dizer, é isso mesmo? Não, moça, tá errado. Eu ia considerar que o humano errou.
E eu ia manter a minha consciência tranquila. E avisar para tirar todos os Avisar, outros. ó, por exemplo, outro dia eu estava no mercado e eu vi que tinha uma linguiça, ela estava completamente mofada. Eu acho que na hora do repositor, ele colocou tudo, não ficou uma. Eu olhei aquilo dali, eu chamei porque a gente, como empreendedor, como empresário, a gente sabe que se é uma pessoa que gosta de fazer... É aquela coisa. Eu chamei ele e falei assim, ó, pede para retirar daqui, que ele viu, agradeceu. É a consciência. Você entendeu? Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Né? E nesse caso, ainda assim, eu nitidamente quis tirar vantagem. Quis tirar Se tivesse pegado vantagem. uma peça, ir lá no caixa conferir, de repente, né? Uhum. Mas não. Ele precisava de tudo aquilo de carne, nitidamente. Não, a vantagem, levar a vantagem. Então, essas coisas que as pessoas precisam, né, entender, né? Quer prosperar? Tem um caminho. Tem o caminho. E você é livre para escolher. Você tem liberdade. E não apenas prosperar, conquistar, mas consolidar a sua conquista. Que eu vou falar isso também no meu programa. Porque a gente vê no decorrer da vida muitas pessoas conquistando as coisas. Mas a gente também vê muita gente perdendo aquilo que conquistou. O que aconteceu? Será que ele quebrou algum princípio? Será que ele quebrou alguma ponte? Será que ele quebrou algum pilar que sustentava aquela prosperidade? Porque uma coisa é você ter 2 apartamentos de 150 mil reais cada um, vender os dois e comprar um de 500. Ok, tudo bem. Agora você tem um de 150, perde aquele e compra um de 100. Sabe, tem pessoas que ele vai indo de coisa em coisa, aí você conversa com ele e fala, eu já tive isso, já tive aquilo outro. Mas e hoje você tem o quê? Não, porque eu já tive isso. Porque ele vai perdendo, ele não consolida as suas conquistas. E é isso que eu falo para você. Não é seu, não pegue. Sabe, vai na lei do pôr do sol. Tomou emprestado, devolva. Comprou fiado, pague. Diz que vai, compareça. Não deu para ir, justifique. Não é difícil fazer isso. É só adaptar isso para a sua realidade e a questão do exercício. Quando você vê, você faz isso com uma naturalidade que já não te pesa. É a questão do exercício. Legal, muito bom. Pode falar, pergunta, senão eu falo muito, pode perguntar. Mas eu acho que é perfeito. Eu acho que o que mais, né, falando um pouquinho do seu livro, você pode dar uma palhinha ali de algum trecho, alguma coisa que você entenda ali que é plausível a gente falar aqui? Posso. Tem muita coisa boa lá. Eu falo sobre princípios, sobre quebra de princípios. O que acontece quando alguém quebra um princípio? Eu falo das riquezas de Jó. Eu falo sobre, por exemplo, o Salmo de... Eu falo muito sobre essa questão da prosperidade à luz da Bíblia, porque eu gosto de tudo levar para a Bíblia, porque ele é fundamentado lá. No Salmo de número 1, tem uma receita de prosperidade. E a receita ela vem sempre com umas recomendações. E a recomendação é essa: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não para em caminho de pecador, não se assenta em roda de escarnecedor. Pelo contrário, se ele tiver seu prazer na lei de Deus, meditar nela de dia e de noite, eu vou fazer um exemplo do que ele será. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo, a palavra tudo não tem reserva, tudo quanto ele fizer prosperará. Enquanto que os ímpios não são assim, eles são como um moinho que o vento espalha. Então, esse capítulo, número 1, Salmos de número 1, ele traz uma receita para quem quer prosperar em tudo que ele colocar a mão. É isso. E não é difícil. É um pouquinho difícil, mas é a questão do exercício. A árvore plantada junto a ribeiros de água, ela
dá fruto na estação própria. Suas folhas não caem, seus frutos não caem. Frutos que caem da árvore fora da estação são chamados de frutos abortivos. São aquele fruto que ele não conseguiu finalizar a gestação. Então, ele cai antes da colheita. Então, ele não serve para alimentar ninguém. A árvore não concluiu o seu ciclo. E tem pessoas que são assim. Eles começam uma coisa e antes daquilo ficar no ponto, já acabou. Não prosperam naquilo que eles se propõem a fazer. Agora, você viu quando a pessoa é bem-sucedido? Quando ele não aceita caminho, conselho de quem está na vida errada. Porque quem está na vida errada, ele tem algo de bom para ensinar? Não tem, porque ele está no ambiente caranguejo. Sabe o que acontece com o caranguejo, né? O caranguejo, eles ficam... Você nunca viu um caranguejo sair para ir para outro lugar. O caranguejo está sempre junto. Porque na hora que um tenta sair, o outro puxa. Não, tipo, fica aqui, fica aqui. Então, não tem um caranguejo dando mentoria para quem saiu do seu reduto e foi. Não, não tem. Porque caranguejo... Então, tem gente, ele é do grupo do caranguejo. Ele não tem nada de bom para passar para os outros. Se alguém fala assim, eu não estou muito bem de saúde, eu acho que eu vou entrar numa academia para fazer uma dieta. Ele fala, imagina, você não vai nem conseguir. Porque ele quer que a pessoa fique no estágio dele. E às vezes você, para prosperar, tem que sair do meio, de perto dessas pessoas. Porque elas te puxam para baixo. São verdadeiras âncoras. Sabe? Que te puxam. Então, tem gente que não tem conselho bom. Você vai ouvir conselho de alguém que está com a vida completamente destruída? Não faz sentido. Você não tem nem o que passar para você. Então, nem perca tempo sentando nessa roda de escarnecedor, de pessoas que só reclamam da vida. Senta numa roda de gente que é grato pelo que tem, olhando para o que está para conquistar, mas agradecendo pelo que tem. Que tem gente que ele perde o que ele nem conquistou, aliás, perde o que já tem, porque está de olho numa conquista que nem é o momento dele ter. Então, seja grato. Verdade, justiça e gratidão são princípios de Deus e Ele trabalha com verdade. E Deus leva isso tão a sério, Ele leva tão a sério, que mesmo Ele sabendo o que aconteceu, Ele dá a oportunidade da pessoa dizer, foi eu que fiz, estou arrependido. Um exemplo claro disso, Mário, é no dia que aconteceu o primeiro homicídio na Bíblia, que foi quando Caim matou o irmão dele. Caim matou Abel. Essa é a história mais conhecida que existe. E Deus foi falar com Caim. Ele falou assim, Caim, o sangue do teu irmão, cadê o teu irmão? Ele falou, sei lá, do meu irmão. Ele falou assim, Caim, cadê o teu irmão? Porque o sangue dele clama a mim desde a terra. Sabe o que Caim fez? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Foi áspero, grosseiro, debochado. E, na verdade, Deus estava dando ali uma oportunidade a ele de dizer, Senhor, me perdoa. Eu matei meu irmão. Fiquei com inveja dele, porque ele deu para ti o melhor dele e eu dei o pior. E o Senhor aceitou a oferta dele, não aceitou a minha. Fiquei indignado, fiquei com raiva, matei. Então, Deus sabia que ele tinha matado o irmão dele enterrado. Mas Deus falou assim, cadê teu irmão? Sabe, porque Deus ele sempre dá a oportunidade, porque Deus ele preza pela verdade. Ele preza pelo arrependimento. Porque nenhuma sentença ela é irrevogável se alguém se arrepender. Um dia, teve um profeta na Bíblia, o profeta Jeremias, acho que não me falha a memória, está lá em Ezequiel 18. Um dia o profeta Isaías, ele foi lá na casa dessa pessoa e ele foi levar um recado de Deus. Ele falou assim, olha, Deus me mandou aqui. E ele falou assim para eu te dizer, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Foi Ezequias. Aí a Bíblia diz que ele se virou para a parede e ele se humilhou. E ele conversou com Deus. E ele falou, Senhor, na sepultura, quem te louvará? E ele conversou com Deus. Deus revogou
a pena dele, o mesmo profeta Isaías já tinha saído do palácio, ele estava no pátio ainda. Deus falou para ele, falou assim, volta lá. Diz para Ezequias que por conta da humilhação dele, estou eu acrescentando na sua vida 15 anos a mais. Porque Deus, ele preza pelo arrependimento. Nenhuma sentença é irrevogável diante de Deus. Tudo pode ser mudado. Por isso que eu falo, quando você está vivo, você está no campo das infinitas possibilidades de Deus. Deus valoriza a vida. Lá no livro de Eclesiastes está escrito assim: para aqueles que caminham com os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. O leão, ele é conhecido, reconhecido pela sua beleza, pela sua postura, pelo seu tamanho, tanto que ele é chamado de rei. Mas a Bíblia diz que se ele estiver morto, ele está valendo muito mais do que um cãozinho. Mas vale um cão vivo do que um leão morto. E sabe o que eu acho mais interessante nessa passagem bíblica? É que não diz que para aquele que está vivo, fala para aqueles que caminham com os vivos há esperança. Existe diferença nisso, Fátima? Existe. Porque está falando que se você está caminhando com os vivos, porque às vezes a pessoa está vivo no corpo, mas tem área da vida dele que está completamente morta. Ele está caminhando com os vivos. Sabe, tipo assim, vão me levando? A pessoa já perdeu a expectativa, perdeu a esperança, perdeu a fé. Tipo, está indo. A Bíblia diz, se você está caminhando com os vivos, ou seja, tem um fôlego de vida dentro de você, há esperança. Por isso que vidas com propósito, se tem vida, é porque tem propósito. Morreu, o propósito acabou. Por isso que eu quero chamar a atenção para que cada um, se você está vivo, está no campo das infinitas possibilidades de Deus, então cumpra o seu propósito. E se não sabe qual é ainda, dá tempo de descobrir. Sempre dá, né? Sempre dá. Agora, eu queria mudar um pouquinho o tema, porque, afinal de contas, você está começando um podcast. Sim. Né? Então, o público que está te acompanhando, talvez seja interessante conhecer um pouquinho mais da Fátima, né? Da trajetória dela. Né? Eu já sei que ela empreende há mais de 40 anos, né? Você comentou, quer dizer, você nunca trabalhou para ninguém, basicamente, né? Eu só tive um emprego. Então, assim, conta um pouquinho, assim, da sua história, né? Como que você chegou até onde você está hoje. Acho que vale a pena o público te conhecer, né? Eu não gosto muito de falar de mim, mas vou dar falar alguma coisinha. Eu cheguei aqui em São Paulo no ano de 79. Eu fui morar em um único cômodo, eu não sabia que as pessoas moravam em um cômodo. Quando eu já cheguei casada, falei, cadê a sala dessa casa? É aqui, a cozinha, era tudo aqui, era só um cômodo. Mas um cômodo assim, onde tinha uma cama, um guarda-roupa, uma mesa, uma pia e acabou a casa. E o banheiro lá do lado de fora. Foi realmente para mim uma surpresa. Só que eu nunca tive o chip da reclamação. Nunca tive o chip da reclamação de verdade. E aí, cheguei nessa cidade grande, o que é que eu vou fazer? E você veio de onde? Eu vim de Pernambuco. Pernambuco. De Pernambuco. Eu sempre gostei de procurar saída, eu sempre gostei de focar na solução. Até hoje eu sou assim, o problema existe, ok. Mas tem solução? Então vamos focar na solução, vamos ver qual é o caminho. E eu, como eu não conhecia ninguém, eu sempre fui muito assim, dinâmica. Tipo assim, seu problema então é o meu negócio. Até eu me familiarizar por ali, o seu problema é o meu negócio. Qual é o seu problema? Eu preciso levar meu filho no médico e tem esse pequenininho com quem eu deixo. Deixa comigo, eu cuido para você. Então, assim, eu cortei cabelo de vizinho. Eu sempre fui uma pessoa muito habilidosa com as minhas mãos. Então, eu olhava uma criança de eu fazia ali o que fosse preciso e para até eu sentir o solo, como que era. Até que eu aprendi o caminho do centro de São Paulo.
E eu comecei a comprar as coisas para vender. Comprava, revendia. Sempre gostei dessa área de vendas, sempre. Depois eu comecei a trabalhar com catálogo. Eu gosto de conversar ganhando dinheiro. Então, eu comecei a vender produto e foi indo. Até que eu tive muitos filhos. Eu tenho 5 filhos. E eu com 5 filhos, eu falei, como que você vai trabalhar com 5 filhos? Sempre foi caro e há 40 anos atrás não tinha tanta creche como tem hoje. E como você vai trabalhar com 5 filhos? O que você ganha, de 80 a 80, com 27 anos eu já tinha 5 filhos. Aí você faz 2 perguntas. Como trabalhar com 5 filhos? A segunda pergunta é, como não trabalhar com 5 filhos? Não é? Então, como eu te falei, sempre tive habilidade com as mãos. E você sabe que o meu primeiro carro, sabe como eu comprei? Fabricando lacinhos de cabelo e eu vendia lá na 25 de março. Porque eu olhei assim, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, mas não, se eu vender uma camiseta para minha vizinha, ela vai demorar muito tempo para precisar de outra. Eu quero algo que tenha uma rotatividade melhor. E eu comecei a olhar, eu sempre olho para as coisas buscando uma possibilidade. E eu observei que toda criança, toda menininha usava um laço na cabeça. Quando não usava um laço, usava uma tiara. Isso até hoje acontece, né? É um campo que continua aberto. E aí eu falei assim, vou fazer lacinho para vender. Eu falei, mas é aquela mesma história, não vou vender para a vizinha. Se eu vender na minha cidade, vai ficar resumido. Eu resolvi ir para São Paulo e vender no atacado. Meu amigo, eu vendi tanto do laço. Eu cheguei a vender laço até para o Armarinho Fernando. Eu cheguei a vender 300 dúzias para o mesmo cliente. Eu montei uma linha de produção na minha casa com 10 moças. Eu tinha 5 filhos e mais 10 pessoas que trabalhavam para mim. Mas eu fiz tanto do laço de cabelo. Eu amo laço. Isso foi em que época, mais ou menos? Foi nos anos 80. 80? Nos anos 80. Então você chegou Não, já cheguei. E já Já entendendo que eu ganhei. A minha última filha nasceu em 87, que eu tive filho em 86. Eu tive em 80, 82, 85, 86 e 87. Então, foi nos anos 80. Nos anos 80. Então, eu tinha... E assim, para você empreender, você tem que ser disciplinado. Eu ia fazer entrega de trem. Isso que eu falo para as pessoas. Você não tem que esperar. Quer montar uma loja? Começa com o que você tem. Eu fazia entrega de trem. Eu já cheguei na 25 de março 2 vezes por dia. Que eu tinha um material, tava faltando material, eu tinha que dar, quando chegaram você fala, tava faltando material, faltou alguma coisa, eu voltava lá e eu ia de trem. Eu fazia entrega, eu lembro que o trem em Carapicuíba, ele parava ali 5 horas da manhã, eu estava lá com o meu produto para ser entregue, porque lá você só podia entregar às 7 da manhã. Né? Porque depois abre a loja, não pode ter entrega sendo feita. Eu estava lá às 7 horas da manhã. Entendeu? E fiz isso muito tempo. Hoje eu faço laço, mas eu faço para meus vestidos de dama de honra que tem na minha loja. Mas eu amo laço. Você entendeu? Isso é um campo que continua aberto. Só você ir de encontro. Por isso que eu falo. Eu vejo gotas de ouro no ar. Eu vejo possibilidade em tudo. Quando eu vejo alguém falar, eu tenho um filho, ainda mais para trabalhar. Ixi, eu tive 5. Então, no seu primeiro empreendimento, você montou uma linha de produção com 10 pessoas. Com 10 moças. E comprei meu primeiro carro. E aí você comprou o primeiro carro vendendo laços. Vendendo laços. Nossa, mas devia ser bastante. Eu vendia 100, 200 dúzias. Eu ia lá fazer entrega, já trazia o material e era isso. E você porque lá já tem um insumo, né? A matéria-prima tá lá. Sim, a matéria-prima tá lá. Nossa, que legal. Então, se fala assim, não sei se a gente vai cortar isso aqui. Se fala assim, Fátima, como que eu chego? Por isso que eu falo que se eu for mentorar uma pessoa para ela aprender um artesanato e como ela aborda uma loja, como ela chega, eu tenho toda essa técnica. Porque às vezes você olha para uma loja, você olha para a vitrine dela, você fica com medo de procurar até quem é que compra para aquela loja. Não é? Não, como que eu vou acessar uma loja dessa? Mas existe caminhos para tudo. E eu amo artesanato. Eu não fiz só lacinho. Eu fiz laço, eu fiz porta-joia, eu fiz bonequinho, eu fiz
tudo que eu fazia eu conseguia vender lá. Mas o carro-chefe era laços. Legal. E você fala bastante sobre a Bíblia. A Bíblia já estava presente na sua vida? Ah, sim. Sempre? Sempre. Eu falo que Deus é Deus de aliança. Eu conheci o Evangelho, eu aceitei Evangelho quer dizer boas novas. Eu aceitei Jesus, o Evangelho. Eu tinha 11 anos de idade. Eu nunca saí desse caminho. Se você perguntar para mim o que acontece numa balada, eu falei, não sei. Mas também não tenho curiosidade alguma, nunca tive. Então, eu sempre tive esses princípios. Eu tive 5 filhos, mas eu sempre trabalhei na igreja. Sabe, o voluntariado, ele vem tudo junto. Então, você trabalha, você cuida de criança, você atende, você contribui, colabora e vamos indo. Até que depois eu passei para outro ramo, né? A minha loja de traje a rigor, que é a Elicafá. Elicafá significa as iniciais das minhas filhas, das mulheres lá de casa. H-E de Ellen, L de Liz, K de Karen e F-A de Fátima. Elicafá. Tem uma loja que está na minha cidade, já vai para mais de 20 anos no mesmo local. Praticamente a única loja da cidade. Tem mais uma ou duas lá, mas não é tão forte o traje lá. É bom que eu tenho pouca concorrência também, né? Então, é uma loja que eu já atendo 3 gerações. Eu tenho criança que foi dama de honra, que voltou para fazer 15 anos e agora está alugando vestido para se casar. Entendeu? E eu sempre tenho isso comigo. Faça o seu melhor sempre. Trabalhe com excelência. Então, eu trabalho com festa, eu trabalho com eventos e eu sempre tenho muita responsabilidade com o dinheiro do meu cliente. Eu considero que o dinheiro é sangue. Sangue branco, que é o seu suor. Então, trabalhe com responsabilidade, com comprometimento, com disciplina. Honre o seu cliente e honre a oportunidade que ele te deu. Ele confiou em você. Um dia, acho que só finalizando que nós estamos, eu tive um professor na faculdade, eu fazia faculdade de marketing, e ele deu uma aula que nunca mais eu esqueci. Eu falei, faz todo sentido. Um dia ele mandou a gente relacionar todas as concorrentes daquela instituição. No caso, era Estácio, na época. E nós pegamos todas as instituições de ensino e relacionamos para ele. E ele mostrou quem são nossos concorrentes, de fato. E ele falou assim, olha, até o governo é seu concorrente. A agência de viagem é sua concorrência. É sua concorrente. Porque alguém pode optar por não usar aquele seu trabalho que você está oferecendo, ele vai fazer um tratamento dentário, então o dentista virou o seu concorrente. Ele pode ir lá e comprar uma viagem, então o turismo virou seu concorrente. E eu falei, isso é muito claro, é verdade. Então, quando um cliente entra na sua loja, você ganhou a concorrência, não de alguém do teu segmento, mas de qualquer outra coisa. Pode ser que ele esteja enrolado com o imposto da casa dele, e ele resolve pagar o imposto e não vai fazer festa, não vai alugar sua roupa, entendeu? Então, eu tenho como prioridade, honre a oportunidade que você está tendo, seja ela que for. Seja uma pessoa interessante, não interesseira. Uhum. Não é? Exato. Porque quando você é uma pessoa interessante, as pessoas querem estar com você. Quando a pessoa é interesseira, aí a gente já, o espírito do discernimento já opera. Fala, eu não quero esse interesseiro perto de mim. Lógico que a vida é uma troca de interesse, existem coisas que realmente você tem, é uma troca, tudo, mas que prioritariamente a pessoa não seja interesseira, seja interessante, que é melhor. Perfeito. Fátima, o que esperar dos próximos capítulos aí do podcast? Você pretende trazer convidado? Não planejou ainda? Acredito que não é esse o caso, você já está tudo planejadinho. O que que o seu público pode esperar dos próximos episódios? Espere sempre nos episódios que as nossas conversas aqui não têm a intenção nem de apontar, nem de reprovar, nem de conflitar, muito menos de confrontar ninguém, mas de sinalizar. Por quê? A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo.
A luz, ela é imponente e silenciosa. Ela não precisa se apresentar. Quando ela chega, ela ocupa seu lugar e se existe alguma treva, a treva por si só, ela vai saindo. Então, eu, como luz, eu tenho a obrigação de sinalizar algumas coisas que, de repente, porque quem não está em luz, ela está onde? Na treva. E quando você está em um escuro, você tem mais dificuldade de acessar alguma coisa. Se essa luz se apagasse e eu precisasse pegar essa batatinha que está aqui, de repente eu ficasse tentando até achar o prato. Eu estaria tateando no escuro. Mas quando existe a luz, existe uma direção clara. Então, a minha intenção é sinalizar. Agora, se a pessoa quer seguir, aí é com ele, porque ele tem liberdade de escolha, ele tem livre-arbítrio. Então, eu quero sempre, nos meus encontros, basear ele na palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, se existe uma lâmpada e se existe uma luz, é melhor ir pela luz do que ir pelo escuro. A possibilidade de acertar na luz é muito maior do que estar tentando no escuro. E às vezes a pessoa não... Tanto que a Bíblia diz que para aqueles que andavam na região nas regiões... para aqueles que estavam na região da morte e da treva, uma grande luz raiou. Então, é jogar luz. De repente, em um caminho que a pessoa está tão assim... Está atrapalhado, sem... Nossa, será que tem uma saída? Eu afirmo, tem uma saída. Diante da palavra de Deus, caos financeiro, que as pessoas que vão estar aqui conosco, que eles tenham saúde física, mental, psicológica, emocional, financeira e espiritual. Porque você precisa de saúde em todas as áreas da sua vida. E a gente consegue isso através da luz, que está sinalizando, esclarecendo o melhor caminho a ser seguido. Eu acho que... É isso que o público vai encontrar. Isso, é isso que ele vai... Ele pode interagir comigo, ele pode fazer perguntas dentro do assunto, igual você fez algumas perguntas, e isso, como a gente faz? A gente vai conversar junto e baseado na palavra de Deus, que não negocia princípios, a gente vai chegar no caminho, vai chegar numa direção. Eu sempre priorizo a verdade, porque eu sei que Deus trabalha com verdade. Então, verdade e justiça. E a Bíblia ela é um manual para tudo. A Bíblia ela é um manual para tudo. Tem pessoas que eles já começam um negócio fadado ao fracasso. Vou te dar um exemplo simples, uma coisa do dia a dia. A pessoa começa a vender marmitex. Estou vendendo marmitex. De repente, chega um cidadão e fala assim, olha, eu trabalho com entrega de frangos e sobrou essa caixa aqui. Você não quer ficar com ela para você? Tá R$200 no mercado. Eu te entrego por 90. Se a pessoa não tiver discernimento, que aquilo é um mal que está vindo na direção dele e ele deve se desviar, ele vai falar assim, eu quero porque eu uso muito frango. Aí ele fala, olha, eu sempre tenho. Ele fala, fechou. Ali você fechou, sabe o quê? Um esquema. E quem faz um negocinho desse que aparentemente, olha que vantagem que eu vou ter. Ele está assinando a sua falência antes mesmo de prosperar. Eu te digo por quê. Porque não existe verdade naquilo dali. Primeiro que se sobrou uma caixa de frango, é porque alguém não conferiu direito, houve a intenção de um desvio. E se sobrou, qual é o justo, qual é o honesto, qual é o verdadeiro? Devolve na empresa. Você é entregador. Sobrou, devolve para o dono. Aí pronto, aquele lá que entrou naquele esquema, que é o tal da retidão. Hoje eu não quero, amanhã eu continuo não querendo. Aí tá, o cara já vai dar um esquema, já vai formar ali um grupo, um esquema, que ele vai dar sempre o jeito de sobrar uma caixa de frango ou duas para entregar. Às vezes é um funcionário desavisado, desatento, que não confere direito. Chegou, entrega lá. Às vezes o restaurante compra 10, 15 caixas
tregodoso, que... Você entendeu? A verdade é que tem alguém ali mal intencionado. Entrou no esquema do cara, pode saber, Deus não vai te prosperar. Não vai prosperar. Se for crente, então, aí é que não vai prosperar mesmo. Porque se não for e não tiver conhecimento, ainda escapa alguma coisinha. Mas se tiver conhecimento, nem pense. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer duas coisas, que a Bíblia também diz. Aquele que tem, ser-lhe-á acrescentado. E o que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Falo, nossa, é muita maldição, a pessoa ter pouco ainda vai tirar. Aí eu entendi quando isso acontece. Aquela caixa de frango não vai fazer diferença para o dono da distribuidora, mas não vai mesmo. Mas para quem organizou o esquema, vai. Porque ele vai entrar na maldição que está determinada e revelada. O pouco que tem será tirado. O que vai ser tirado? O que ele tem? Um emprego e um salário baixo. Ele foi infiel? Corre o risco de ser mandado embora por justa causa. Então, só tinha um emprego e ainda está correndo risco. Você entendeu? O pouco que tinha ainda vai ser tirado. Então, é verdade e justiça. Tudo que você vai começar. Comece com verdade. Comece com justiça e seja grato pela oportunidade. Segue. Então, é isso que eu pretendo falar sobre isso. É a minha contribuição. Acho que é uma contribuição, porque eu tenho uma vivência. Não são informações que alguém me deu e eu estou repassando. É uma informação que eu falo para você com convicção. Por isso é que eu acho que o meu discurso, ele pode levar alguém a se reposicionar. Sabe? Não, eu vou arrumar. Como eu falo, nenhuma sentença, ela é irrevogável. Dá para mudar, dá para rever. Aliás, estar vivo é isso. É rever, é reconsiderar, é ressignificar, é reavaliar. Então, estar vivo é estar no campo das infinitas possibilidades. Então, acho que é por aí a nossa conversa. Perfeito. Fátima, queria agradecer o convite de poder estar participando aqui dessa estreia. Te desejar sucesso. Acho que já é sucesso, né? E deixar um espaço também para você se comunicar com o seu público, né? Ou simplesmente aguarde cenas do próximo capítulo, né? Aguarde. Deixa ali a expectativa ali ativa, né? Então, é isso, Fátima. Obrigado, viu? Eu que agradeço pela sua presença, por estar aqui interagindo comigo, mostrando um pouco do que nós vamos ter. E meu pessoal vai se conectar comigo através do @Fátima Fernandes Empreendedora, tá? Que é onde o meu canal no YouTube, eu tenho o canal, tenho um Instagram. É através dele que a gente vai se comunicar e eu espero que eles me deem um feedback, mas assim, eu acredito tanto no que eu falo, que eu não tenho dificuldade nenhuma, não tenho problema com frustração. Eu não tenho nenhum problema, porque o que eu falo eu acho tão necessário e não é orgulho de forma nenhuma. Não é orgulho, não é soberba, é convicção. É convicção de que eu tenho um discurso que a minha atitude não anula a minha fala. É isso. Se eu falo de verdade, eu tenho que ter verdade. Perfeito. Fátima. Obrigada. Vamos selar aqui nosso encontro. Obrigado. Sucesso para você também, viu? Obrigado. E para quem está acompanhando aqui até esse ponto, vamos pedir ali para compartilhar esse vídeo, dar um like, fazer comentários ou perguntas, né, para Fátima. Sim, pode fazer perguntas. E que ela com certeza vai estar respondendo vocês. E isso ajuda também para que o vídeo alcance mais pessoas. Sentiu que esse vídeo pode atingir alguém? Encaminha para ela. Tá ok? Então, até o próximo episódio com a Fátima Fernandes e Vidas com Propósito. Vidas com Propósito. A sua vida tem propósito, por isso que você está aqui. Perfeito. Vamos cumprir nosso propósito. Obrigado. Beijo, até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente.